Deus. Aí você pode tomar o seu lugar. No final, eu vou ministrar a palavra agora. E no final, eu vou dar uns recados. Amém? Então primeiro nós vamos nos alimentar agora da palavra de Deus. Você está com fome aí de ser alimentado? Diga glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Tem um texto muito conhecido, mas tem algo de Deus para nós nesta noite, da parte do Senhor. Diz a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, vendo-o passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. E vamos ler o 34 para finalizar por enquanto a leitura. Diz assim: aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Você pode dizer glória a Deus? Põe a mão aí no teu coração, diga assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Aí você aplauda ao Senhor bem forte. Mistura aí as tuas palmas com glória a Deus, aleluia. Oh glória. Ontem nós tivemos aqui um culto muito abençoado. Foi tremendo, viu? Jovens, vamos estar mais apoiando, né? Foi uma bênção. Aqui nós recebemos aqui o Samuel, que é o filho do nosso apóstolo, e ele trouxe uma palavra muito abençoada. Inclusive, quebrar um pouco o protocolo, né, Fabrício? Eu pedi aqui para você pôr a mensagem de Lucas. Projeta por gentileza 1 João capítulo 4, versículo 18. Esse foi o texto básico que ele usou, né? Ele ministrou sobre o amor e o medo. O amor de Deus nas nossas vidas e o medo que muitas pessoas têm. Ele falou com jovens diretamente. O medo do jovem, né, de realmente mergulhar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. E foi tremendo. E ele usou esse texto de João: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, tal. E na hora que ele leu, eu me lembrei, aí o Fabrício já começa a rir, né? Mas é verdade, não é mentira não, isso é uma história verídica mesmo. Eu namorava a pastora, né? Nós éramos jovens, né? Aleluia. E participávamos de um congresso muito abençoado. Foi nesse congresso que eu conheci a pastora. E nesse congresso, os jovens nem vai saber o que eu vou falar, mas assim, rolava muito correr elegante, né? Só os vintage aí vai lembrar dos correr elegante, né? Os Nutella não sabem o que é isso não, só os raízes mesmo, né? Rolava muito correr elegante, né? Era uns desenhinhos, o pessoal fazia na cartolina pombinha, coração. Aí você olhava assim, chegava para as meninas do correr elegante, só que você tinha que pagar, é lógico, né? Era uma forma de ganhar dinheiro. Você pagava uma quantia, hoje, sei lá, R$2, R$5, deve ser, eu acho, estou chutando.
Aí você pagava, aí a pessoa, escreve aí, estou apaixonado por você, né? Quero conversar com você, escreve aí. Aí escrevia, aí você falava assim, para quem é? Aí você, para aquela ali, ó. Aí elas iam do Correio Elegante e entregava. Aí você recebia uns Correio Elegante assim, né? Assinado Gata Selvagem, né? Aquelas coisas doidas, né? Era uma beleza, né? Aleluia. Aí eu lembrei, porque aconteceu de verdade. Um amigo meu, né? Um amigo nosso em comum, ele estava com um problema com uma menina, porque ele queria namorar a menina, mas a menina tinha medo. A menina ela tinha saído de um relacionamento traumático, complicado, e ela estava com medo de se relacionar. E aí ele pegou esse versículo e ele foi mandar para ela: olha, leia esse versículo. Só que esse versículo é lindo, casava direitinho com a situação. Só que, olha os detalhes, um pequeno detalhe que ele esqueceu. Ele esqueceu, Fabrício, de colocar 1 João. Ele pôs João 4,18 e mandou para ela. Põe aí João 4,18 bem. Ele mandou esse versículo para ela e ela leu. Quando ela leu, ela ficou brava com ele. O fato é que você já teve 5 homens e quem agora vive não é teu marido. Aí deu ruim, né? Caiu no texto da mulher samaritana, né? Aí ele não conseguiu namorar ela. Por que será, né? Detalhes, né? E ontem, quando o Samuel estava lendo a mensagem, eu estava rindo. Às vezes o pessoal olhou para mim e falou assim: por que o pastor está rindo, né? Mas não é que eu lembrei desse fato, mas aconteceu mesmo. Mas brincadeiras à parte, brincadeira, mas é verdade, viu? Não estou inventando não. Foi só para descontrair, para que você possa pregar comigo, amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos meditar nessa paraxá da nossa semana. Pastor, o que é paraxá? É a palavra da semana. Quando você chega lá em Israel, pega um judeu aqui que vive aqui no nosso estado, né? No nosso país, você pergunta para ele qual é a paraxá da semana, ele vai te falar. Eu me lembro que quando nós chegamos lá em Israel, o apóstolo pegou o guia, o nosso primeiro guia, tivemos 2 guias lá. O primeiro guia, logo no primeiro dia, ele falou: e aí, qual é a paraxá da semana? E eu lembro que aquela semana era Gênesis 12. Eles estavam caminhando aquela semana naquela palavra. E aqui nós vamos caminhar durante essa semana, a partir de hoje, nesta paraxá, a palavra da semana de Lucas 10, na história do bom samaritano. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? E falando sobre a caravana ainda, dando mais uma ênfase nesse assunto, só tem agora para 2024. Vai ter a caravana em novembro agora, novembro de 2023, mas já fechou. Se você quiser ir só em 2024. Então, se você quiser ir, ainda tem pouquíssimas vagas. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Então você já começou com um propósito errado. Para você pisar naquela terra abençoada, não é dinheiro, querido, é propósito. Entenda isso. Se eu e minha esposa, minha digníssima esposa, fôssemos olhar para as nossas condições, a gente não tinha vivido esse momento, porque nós não tínhamos. Mas Deus, Ele moveu, Ele proveu. A gente deu o passo e Jesus pôs o chão. Lá na nossa caravana tinha uma mulher que estava lá, que o filho dela é muito rico. Ele é fazendeiro dos lados lá de Mato Grosso. Ele é muito rico e ele tinha dinheiro para estar lá. Só que aconteceu um impasse no passaporte dele. E sem passaporte você não sai do Brasil. Você pode viajar o Brasil todo sem passaporte, mas se você quiser pisar fora do Brasil, somente com passaporte. E deu um enrosco no passaporte dele. E ela falando assim: ele não entendeu. Aí ele me deu a passagem, ele já tinha pagado, comprado, e eu vim, porque ia perder a passagem. Ele falou: não, vai lá. E aí nós falamos para ela: não era para ele vir, porque o propósito que Deus tinha era com você. Então glorifica a Deus. Então não é dinheiro, é propósito. Então coloque isso no teu coração. Então quando a gente chegou lá, você chega lá, você passa, se não me engano, 2 ou 3 dias em Tiberíades.
que você fica no hotel do lado mesmo do Mar da Galileia. E ali você vai, depois, cada dia você vai andar por vários lugares lá. Você vai conhecer o Monte Tabor, onde é o Monte da Transfiguração, o Monte Hermon, a nascente do Jordão. Aí nós fomos no Monte da Bem-aventurança, e vai ali, ali Monte Carmelo. Você anda ali, aí depois você dá os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão. Quem não é batizado se batiza, é coisa linda. Depois que você passa esses 3 dias, você vai para o Mar Morto. Aí você passa 2 dias no hotel lá do Mar Morto, e é uma vista linda. Aí você conhece o deserto da Judéia, é coisa linda. Você conhece Jericó, ali vive a história. Depois que você sai de Jericó, aí eu estou pregando já e você vai entender. Aí você sai do Mar Morto, aí você passa os 4 ou 5 dias, eu não lembro quantos dias são. Você passa em Jerusalém, você vai para Jerusalém, fica lá todos os dias andando e conhecendo lá Jerusalém. Mas o interessante é que quando você sai do Mar Morto e vai para Jerusalém, é uma serra, é uma subida. Eu olhei e eu lembrei muito da Serra de Mogi. Acredito que todos um dia já andou naquela serra. Você está na Trabalhadores e desce a serra para Mogi das Cruzes, faz o sentido inverso, está em Mogi e sobe para Trabalhador. Eu achei muito parecido a serra lá com a Serra de Mogi. A vista não, a vista é diferente, mas a serra em si era muito parecida. E quando nós estávamos subindo para Jerusalém, o guia, ele leu esta passagem. Ele começou a ler: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele leu essa passagem. Aí a ficha caiu. Eu falei, gente, nós estamos fazendo ao contrário. O texto diz que ele estava em Jerusalém e veio para Jericó, e a gente está em Jericó e está indo para Jerusalém. Fizemos o oposto, mas eu entendi o caminho. E aí ele depois que ele leu, ele falou um pouquinho, ele falou assim: deem uma olhadinha à direita. Aí quando a gente olhou, viu ali um lugar bonito, cheio de ônibus, cheio de pessoas. Ele falou: ali é essa estalagem, aonde esse bom samaritano cuidou deste homem, aonde ele pôs aquele homem para cuidar, ser tratado. Mas nós não paramos, fomos viagem, mas a gente viu. Então aquilo ficou bem claro para nós. Foi uma coisa muito interessante. E é interessante quando você lê e a palavra de Deus, ela abre a visão. Porque eu sempre digo para vocês, eu vou repetir, para nós, o meu intuito, a minha intenção é que haja um descortinar da parte de Deus nas nossas vidas, para que haja sabedoria e entendimento na nossa vida, porque se houver, nós vamos ter um estilo de vida em Jesus Cristo, através da sabedoria, da inteligência e das... Obrigado, minha querida, obrigado. Tem mais um aqui, Deus abençoe. E nós precisamos ter direção da parte de Deus, porque é muito melhor nós termos direção do que velocidade. Há muitas pessoas correndo e não tendo um foco, não tendo um objetivo. O texto que a Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19, fala de um rapaz chamado Ahimaás. O nome dele é assim, Ahimaás. Ele é filho de Zadok. E diz a história que o rei, ele precisava receber um recado. Um capitão da guarda falou: vai até o rei, falou para um etíope, corre lá no rei e faz, se eu não me engano, até Davi o rei, corre até o rei e avisa isso, fala isso. E quando esse Ahimaás, ele ouviu, ele falou: não, eu vou correr, eu quero dar essa notícia primeiro. Saiu correndo, passou o etíope, foi lá. Quando chegou na presença do rei, bufando, já soltando os bofes lá, aí o rei falou: pois não, esqueci. Você veio fazer o que aqui? O que você veio falar? Ih, rei, esqueci, não lembro. Então, muitas vezes tem gente assim, correndo sem foco, sem visão. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Você está entendendo? Diga amém.
nós precisamos ter foco, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos saber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Alguns não estavam domingo passado, eu até usei o exemplo, vou lembrar vocês. Eu falava que quando nós éramos, mais experientes, éramos crianças, nós tínhamos as nossas brincadeiras, nós brincávamos, com aqueles 2 pedaços de cabo de vassoura e um pneu, e saía rodando para lá e para cá. Nós saímos brincando de carrinho de rolemã, mãe da mula, taco, bolinha de gude, peão. Quantas coisas gostosas a gente não brincava, lembrança boa que não volta mais. Só que hoje essa galera nova, eu fico doido com eles. É o tempo todo no celular e no Free Fire e aquelas coisas assim. Você fala, meu Deus, você não vai ler um livro, não. Você não vai brincar de alguma coisa mais inteligente, não. É só esse celular e vendo umas coisas. E eu falo, meu Deus do céu, você não sabe o que é bom. Da mesma forma eu fico analisando e lembrando a igreja nos anos 90. Não tem muito tempo, há 30 anos atrás. Eu vim dessa geração da pegada mesmo, aonde a gente queria todo dia que tivesse um culto para nós estarmos lá, porque éramos sedentos da palavra de Deus. Um tempo em que todo mundo orava e pedia a Deus, Senhor, coloca um instituto de teologia próximo até na minha igreja, para que eu possa aprender a palavra, porque éramos famintos em aprender a palavra de Deus. E hoje parece que o pessoal não quer, o pessoal foge. A gente não sabe mais o que fazer para atrair a atenção, faz cultos abençoados, e muitas vezes as pessoas não abraçam a ideia, não apoiam a ideia. Quando a gente fala de fazer às vezes 2 ou 3 cultos na semana, a pessoa, vou cansar, E aí eu fico, meu Deus do céu. E hoje, o irmão até estava ministrando, o irmão Carlos, falando da internet. A internet, ela roubou muito da questão de tempo com Deus. Muitas pessoas sendo refém dessa internet, porque ela é uma ferramenta boa se você souber usar. Você pode evangelizar, você pode aprender, mas tem gente que não sabe usar, e às vezes se deixa levar por profetas do caos, que vai falar que o mundo vai acabar, heresias. Eu recebi, talvez você recebeu, eu recebo vários vídeos. Eu recebi outro dia um vídeo de várias pessoas sendo batizadas no balde. Acho que você já viu esse vídeo. Pessoal, todo mundo lá ajoelhado, enfia a cabeça no balde, depois sai, e o pessoal, glória a Deus, aleluia, batismo no balde. E eu falei, mas meu Jesus, onde está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Porque o batismo bíblico é imersão, é bíblico, imersão. Então não tem, fora isso, é heresia. E quantas pessoas, não aderem a isso? Aí eu vou falar aqui, por favor, não me mandem. Tem uma irmãzinha que adora me mandar o videozinho de uma jovenzinha, 17 anos, que o pessoal chama ela de pastora. Eu não gosto. 17 anos, desculpa, mas não tem maturidade para ser pastora. 17 anos, ela é pastora de quê, que se não tem rebanho? Aí, se eu for chamar ela para vir aqui, ela não vem, sabe por quê? Porque ela cobra 8 mil reais para estar aqui, para pesar aqui. Além das despesas que a gente tem que dar, o cachê é de 8 mil reais para pregar a palavra de Deus. 8 mil reais, senão ela não pisa aqui. Aí eu falo, não, eu não vou. A pregação, ela tem que vir pregando Jesus, pregando cruz, pregando arrependimento, pregando salvação. Se não for isso, não é pregação, gente. Então eu vejo muita gente como ela, e muitos que tem aí, pregando uma teologia coach, aquelas analogias egocêntricas, não, Deus ele te ama, Deus você é a menina dos olhos, aí faz você se sentir, inflamado, inchado, falando, não, Deus ele não vive sem mim. Aí você fica se achando a última Coca-Cola da prateleira, e é aí que você, às vezes, vacila e o diabo vem e passa uma rasteira. Então, nós aqui, nós ainda estamos prezando
pela palavra verdadeira de Deus, aquela que realmente vai te capacitar. Quando vir o levante, a tentação, a dificuldade, você vai estar firme, você vai falar: pode bater que eu aguento, em nome de Jesus. Então permaneça firme nessa palavra, em nome de Jesus. Então muita gente assim. Aí eu me lembro que chegou uma pessoa uma vez para mim, para minha esposa, aí falou assim: pastor, eu não sei, olha, eu queria que o senhor orasse por mim. Ele até um dia caminhou com a gente lá atrás e hoje não anda mais. Aí: pastor, ora por mim, porque olha, eu já passei por 484 igrejas, todo mundo, sabe, é contra mim, me persegue, eu sou perseguido. Aí eu lembro que a minha esposa falou assim, ela fez assim, ó: meu Deus do céu, aleluia. Falou: Jesus, né? Aleluia. Mas veio e foi, da mesma forma que é um cometa, passou e foi embora, não está mais aqui faz tempo. Então, pessoas que não criam raízes, principalmente na palavra de Deus, não se deixam, não se permitem ser trabalhados, curados, libertos. Então nesta noite, queridos, em nome de Jesus, abra o teu coração, permita-se ser ministrado, ser curado, liberto por esta palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga assim: amém, glória a Deus, aleluia. Vamos voltar ao texto, aleluia. Esta parábola do bom samaritano, ela começa no versículo 10 de Lucas, não, no versículo 25 de Lucas 10. Você pode projetar, por favor? Eu vou ler aqui, Lucas 10, 25, comecinho. Levantou-se certo mestre da lei, olha aqui o religioso, querendo provar Jesus, e perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhes respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo, Senhor? Aí ele dá um de migué, né? E quem é o meu próximo? Como se não soubesse. Aí Jesus, ele conta esta parábola que lemos no início aqui da ministração. É interessante que Jesus, ele fala que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, alguns bandidos, alguns malfeitores pegaram ele, bateram, roubaram e deixaram ele largado na beira do caminho. E Jesus, ele diz que passou primeiro um sacerdote, diga sacerdote. Um sacerdote, igreja, era um representante de Deus aqui na terra. O sacerdote era um homem de Deus, bem qualificado, homem honrado, ele tinha que pelo menos ser. E sendo um homem de Deus, ele tinha que ter misericórdia, ele tinha que ter amor pelo próximo. E o que a palavra diz aqui quando nós lemos no início? Que quando ele viu, ele passou longe, distante, ele não quis nem saber. Talvez porque ele estava com a vida corrida, talvez esse sacerdote aqui tinha afazeres, talvez ele tinha algum compromisso lá no templo, mas isso não justifica, não importa. Havia uma vida ali que estava precisando de uma ajuda. E eu quero falar já, começando a ministrar no teu coração. Talvez você conheça pessoas que precisam de ajuda, que estão caminhando a passos largos para o inferno, para o abismo. Igreja, nós temos uma palavra de conforto, uma palavra de cura, uma palavra de libertação para essas pessoas. E o que é que você está esperando para usar a tua boca profética para falar do amor de Deus para essa pessoa? Tem pessoas que dizem assim: não, eu não tenho tempo. Olha, quando eu resolver minhas coisas, eu acertar minha vida, aí eu aceito Jesus.
Só que eu quero dizer que nunca vai acertar essas coisas não, gente. Porque se acerta uma coisinha aqui na tua vida, aí já acontece outra. A nossa vida é uma constante. A gente, enquanto estivermos nesse mundo tenebroso, sempre vamos ter problemas. Somos falhos, a começar de mim. Eu e você somos falhos, pecadores. Nós erramos, pisamos na bola, falamos besteira, mas é a misericórdia de Deus que nos mantém em pé. E essa misericórdia a gente tem que pregar aos quatro cantos, aonde Deus nos levar. Nós temos que falar do amor de Deus, não importa tempo e fora de tempo. Eu conheço um rapaz que eu vivo falando com ele, periodicamente eu ligo, falo. Eu não gosto muito de ligar para ele, porque quando eu falo com ele, ele só chora. É o chorão, é o Jeremias, profeta chorão, só chora. Sempre ele coloca o empecilho do emprego. Pastor, eu estou trabalhando em 3 empregos, está difícil, eu não tenho tempo. Aí eu disse a última vez para ele: cuidado, você falar que não tem tempo, que Deus pode arrumar tempo para você. De repente Deus passa um vento aí, você fica sem emprego, aí você vai ter tempo. Então cuidado, não tem problema trabalhar, o homem é digno, honrado do seu trabalho, mas separe tempo para adorar a Deus, buscar a Deus, em nome de Jesus. Que isso não seja um empecilho. Você já percebeu que nós temos tempo para tudo? Nós paramos para maratonar uma série, nós paramos 2 horas para assistir um filme, para assistir um capítulo de alguma coisa, mas não paramos meia hora, 20 minutos para buscarmos a Deus em oração, em leitura da palavra. Eu me lembro, lindona, eu me lembro que quando eu trabalhava numa loja, né, de sapato, lá tinha um vendedor, brother meu, e eu vivia falando para ele: rapaz, bora para a igreja, vamos lá, porque a vida dele estava ruim, o casamento dele estava por um fio, por causa da vida que ele levava. E eu disse para ele: bora lá, moço, vamos lá, porque Jesus vai endireitar a tua vida e vai resgatar o teu casamento. Ah, Julião, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ele me chamava de Simonato, né? Lá na loja todo mundo, os vendedores, os parça, todo mundo, eu era o Simonato. Ô Simonato, lá eu não tenho tempo para isso, você sabe. Aí uma vez eu chamei ele para ir para o encontro com Deus. Falei: vamos para o encontro com Deus. Ah, não dá. Ficar um final de semana aqui sem trabalhar, você sabe que sábado a gente não pode perder, é o melhor dia de venda. E eu falei: tudo bem, você não quer, então tá bom. Aí eu saí da empresa, um dia eu fui lá num sábado e procurei ele para me atender. Cadê? Aí disseram assim: não, ele não tá, mas aconteceu alguma coisa, ele tá bem? Não tá, sabe o que é? É que ele é grande fã daquela escola de samba, e tá tendo desfile lá, né? E ele foi lá para ver o desfile daquela grande escola de samba do coração dele. Aí eu falei: que bonito, né? Que bonito. Para salvar a vida dele, que está no lamaçal, para salvar o casamento, ele não pagou o preço. Mas ir lá para dançar para Satanás, para sambar para Satanás, ele não pensou 2 vezes. E quantas pessoas não fazem isso? Sacerdotes que não honram o chamado. Então não seja assim também. Eu posso ouvir um amém? Não sejamos assim também. Aí a palavra diz que depois que o sacerdote passou, veio o levita. E o levita é interessante que ele passou também distante. Aí eu estou rindo aqui porque eu lembrei de outra história. Uma vez tinha uma moça que não está mais aqui também, porque passou tanta gente aqui, irmãos. Aí uma vez uma moça passou aqui e eu falei assim: o que você gosta de fazer, né? Vamos trabalhar para Jesus, o que você gosta de fazer? Ela falou assim: pastor, eu sou levita. Eu falei: glória a Deus. Então você lava banheiro, você varre o chão. Aí ela entortou o nariz, fez uma cara feia, que quase eu falei assim: sai desse corpo que não lhe pertence. Que ela fez uma cara, eu falei: vai me bater. Aí eu falei: o que foi? Por que você ficou brava? Pastor, eu canto.
Eu falei, não, então você não entende o sacerdote levítico, o chamado levítico. Aí eu expliquei para ela, eu falei, antes de pensar em altar para cantar ou tocar, o levita, se você for ver na Bíblia e estudar sobre o levita, ele cuidava da casa de Deus, amém? Ele organizava a casa de Deus, ele arrumava a casa de Deus, para que quando os irmãos viessem e entrassem na casa de Deus para adorar, estava tudo arrumadinho, glórias a Deus. E aí até quero abrir parênteses aqui. Ontem a gente teve o culto e tinha 2 lâmpadas que não estavam funcionando por mau contato. Aí o Sérgio falou assim, pastor, me dá a chave aí que eu vou ficar, só saio daqui depois que resolver. Resolveu, 2h30 da manhã ele saiu daqui. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Sérgio, glória a Deus. Levita, exemplo de levita, saiu daqui 2h30 da manhã, mas resolveu, porque estava organizando, arrumando a casa de Deus. Isso é um chamado levítico. Depois também, levita, ele canta, ele realmente, ele vem aqui cantar. Mas o levita, ele tem que ser exemplo. Como eu preguei na semana passada, ele tem que ser espelho, ele tem que ser modelo. As pessoas têm que olhar e falar assim, rapaz, eu quero ser igual a você, moça, eu quero ser igual a você, porque você é um exemplo. Eu vejo Cristo na tua vida, isso é lindo. Mas é ruim quando alguém fala assim, eu ser crente, igual ele, igual ela, né? Misericórdia. É triste isso. Mas o levita, o chamado levita, é isso, do altar. O nosso chamado, a grande verdade, o nosso verdadeiro chamado em Deus, está lá em Mateus 28:19. O Fabrício vai até projetar aí para nós. Mateus 28:19 diz, ide, fazei discípulos, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Marcos 16:15 fala também, ide, fazei discípulos de todas as nações. Está dizendo, pregai o evangelho, falai do amor, ajudai o próximo. É isso que é o nosso chamado, o verdadeiro chamado. Antes de tocar, cantar, fazer qualquer coisa, temos que anunciar as boas novas do evangelho. É isso que nós temos que fazer. E se alguma coisa está te impedindo de cumprir esse chamado, abandona. Se o tocar aqui está te impedindo, então primeiro vá pregar o evangelho, vai falar do amor de Deus, em nome de Jesus, amém? E por final, depois que ele falou, passou o sacerdote, passou o levita, ele diz, vamos ler para mim, versículo 33, versículo 34, novamente. Ele diz, um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho, então colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Pastor, qual o problema de a Bíblia dar ênfase nos samaritanos? Queridos, samaritanos, eles eram habitantes da cidade de Samaria. Ok, até aí nenhuma novidade. Mas eles eram descendentes diretos de 2 tribos, das 12 tribos de Israel. Os samaritanos, eles eram irmãos dos judeus. Só que houve uma divisão, a história você lendo você vai entender. E com o tempo, os samaritanos, eles se tornaram uma religião à parte. Eles saíram fora, se separaram do judaísmo e começaram a cultuar de uma forma diferente. E houve um ranço, houve uma rincha entre esses 2 irmãos. Eles eram irmãos de sangue de Abraão e tudo mais. Só que com o tempo eles começaram a ficar inimigos, havia uma rincha. Para você ter uma ideia, um samaritano, ele não bebia água da mesma fonte que um judeu. Um judeu, ele não lavava os seus pés num rio onde um samaritano lavou suas mãos. Eles não compartilhavam do mesmo copo, por exemplo.
e havia uma rincha entre esses dois irmãos. Mas aqui a Bíblia está falando que esse samaritano, que teoricamente era um inimigo, ele também com certeza devia estar, ele estava em viagem, mas ele devia estar correndo, ele devia estar ocupado com algumas coisas, mas ele parou e teve misericórdia por esta pessoa. Olha o exemplo que Jesus dá, a lição que Jesus dá para mim e para você. Queridos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com meus 10 anos de idade, já começar a sair para a rua com minha caixa de engraxate e engraxar sapato. Depois que eu passei um pouco maior, 12, 13 anos, eu lembro que o meu irmão, ele trabalhava numa loja de carros, ele vendia carros, e ele me levou para ser lavador, e aí eu lavava os carros, eu gostava, né? Aí depois eu fui trabalhar em loja, também cedo, menor de idade, nem tinha 18 anos, comecei logo cedo, 15 anos eu já era vendedor, já comecei a trabalhar em loja, de sapato, de roupa, e fui trabalhando, sempre gostei de trabalhar, nunca fui preguiçoso, sempre trabalhei. E aí um dia, Jesus ele entrou na minha vida, eu encontrei Jesus, porque um bom samaritano ele cruzou o meu caminho, numa época em que eu estava no lamaçal do pecado. Eu já contei uma parte do meu testemunho, você lembra? Eu estava desgostoso da vida, a minha autoestima não tinha mais, era baixa estima. Eu estava assim desenganado, desacreditado, mas um bom samaritano cruzou a minha estrada, ele me falou do amor de Jesus, ele me ajudou, e eu encontrei Jesus, aleluia. E do dia que eu encontrei o amor de Deus, nunca mais eu saí desta presença e não vou sair. E do primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu fiz uma aliança com Deus e eu disse: Senhor, eu sempre vou servir o teu reino, a tua vontade, eu estou disposto a ajudar o próximo. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque nosso chamado, eu tenho amor no que a gente faz, eu tenho paixão em cuidar de vidas, eu sou apaixonado em cuidar de vidas, eu amo fazer tudo isso. E muitas vezes a gente está triste, está passando por algum problema, mas a gente está lá. Ah, pastor, isso não é uma heresia, não é uma coisa errada, o senhor às vezes está pregando de alegria, mas o senhor está triste? Não, sabe por quê? Eu lembro daquela passagem de Mateus 14, 13 em diante, que é a primeira multiplicação de pães e peixes, e Jesus ele alimenta ali uma multidão com os discípulos eram 12, e tinha 12 com 12 cestos e alimenta a multidão. Quando toda a multidão está alimentada, a palavra Mateus 14, 20 diz assim, que quando terminou tudo, sobraram 12 pães cheios, 12 cestos cheios de pães. E aí eu entendo que enquanto igreja nós alimentamos a multidão, Jesus ele cuida do nosso cesto, aleluia. E é por isso que a gente não pode duvidar e nem parar, a gente tem que continuar, aleluia. Sobraram 12 cestos cheios, é o nosso cesto. Então eu aprendi, caminhe, porque tudo vai dar certo. Caminhe na palavra, crendo, tudo vai dar certo. Esta palavra é bússola para a minha vida. O que está escrito aqui eu entendo, eu prego. E o que eu não entendo, eu creio, porque essa palavra eu vivo ela, aleluia. E até agora ela não me decepcionou, e eu sei que ela não vai me decepcionar. Então nesta noite, quebre protocolos na sua vida em nome de Jesus. Quebre protocolos e não princípios e mandamentos de Deus. Mas nessa noite, quebre protocolos. E quando eu quebro protocolo na minha vida, eu começo a enxergar oportunidades de Deus na minha vida. Por exemplo, eu me lembro agora de uma situação. Estávamos em um culto lá na sede, era na semana, quinta-feira, os cultos de quinta-feira, e naquele dia faltou força no culto. A rua estava sem força e ficou um breu, ficou muito ruim, não tinha como fazer o louvor. E aí muitos falaram assim: pastor, já era, vai demorar para vir a força.
é melhor dispensar a multidão. Vamos fazer uma oração, apóstolo, e vamos embora. E ele falou: não, nós vamos cultuar, mesmo sem força. E eu lembro que naquela ocasião o pastor Josiel com o violão, gritando para o povo ouvir, cantando, gritando para que a voz dele chegasse até o fundo da igreja. E ele começou a cantar, e ele começou a falar do amor de Deus, começou a declarar o amor de Deus. E aí, queridos, eu lembro que na hora do apelo, na hora que eles ministraram o apelo de Deus, veio uma mulher na frente aceitando Jesus. A mulher, ela morava lá perto, era uma quinta-feira, e naquele culto, Deus preparou para ela aceitar Jesus. E aleluia por isso. E depois nós ficamos sabendo, uma semana depois, Deus recolheu aquela mulher. Você imagina, aquele culto era o momento dela. E se a igreja tivesse sido omissa, se a igreja não tivesse quebrado o protocolo, não tem força, não tem guitarra, não tem violão, não tem teclado, não vamos cultuar. Hoje nós tivemos uma experiência dessa. Nós estávamos hoje sem uma base no violão, mas nós falamos: não, nós temos o teclado, a Fernandinha, aleluia. Aí já está vermelho, olha lá, aleluia. Nós temos a Fernandinha, nós temos lá o Mateus e o Nicolas, dá para louvar. E vocês viram que foi um louvor abençoado. Você também pode aplaudir Jesus por essa equipe linda de louvor, esse orgulho que nós temos, glórias a Deus, aleluia. Rasgamos o protocolo, mas Jesus foi adorado neste lugar, foi exaltado neste lugar, glória a Deus. Mas precisou um posicionamento. Eu já estou partindo para o finalmente. Você pode ficar de pé, por favor.